Olá, gente preciosa, que o Pai abençoe você, grande e poderosamente. Meu nome é Iago Rodrigues e nós estamos fazendo agora uma live no Instagram. Algumas pessoas já estão entrando aqui. E hoje, nessa live, nós vamos falar sobre travas espirituais, que são exatamente travas que acontecem por diversos fatores. E essas travas, elas acontecem dentro de nós, impedindo com que haja um rompimento. Talvez você ora e não consiga sair do lugar. Talvez você já fez diversos propósitos, já fez diversas coisas e não consegue romper. E não consegue romper por causa da existência dessas travas. Você não consegue combater aquilo que você não visualiza. Então a primeira coisa necessária é o conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é aquilo que vai te tirar de uma região de trevas, de escuridão, de ignorância e vai colocar a luz. A luz é o conhecimento. A palavra diz que nós somos luz nesse mundo. O conhecimento é exatamente aquilo que nós somos. Você é conhecimento. Porém, esse conhecimento que você é só é revelado a partir do momento que você permite isso que está dentro sair para fora. Isso quer dizer que você sendo em si o conhecimento, através do seu unificar com a pessoa do Espírito Santo, todas as respostas que você precisa já estão dentro de você. Cabe você averiguar isso, cabe você acessar isso. Eu vou repetir mais uma vez para você deixar um glória a Deus aí, ó. Todas as respostas que você precisa já estão dentro de você. Eu quero que você digite aí assim: eu sou conhecimento. Você é conhecimento. A Bíblia diz: vós sois a luz deste mundo. Vós sois o conhecimento desse mundo, a clareza, a lucidez. Então, automaticamente, tudo aquilo que você precisa saber é tudo aquilo que você é, porém ainda não descobriu. Então, essas travas espirituais são exatamente áreas na nossa consciência que não foram iluminadas. Eu vou repetir. Essas travas que te impedem de romper na sua vida espiritual, financeira, familiar, intelectual, são exatamente áreas dentro da sua consciência que não foram iluminadas. Por que elas não foram iluminadas? Elas não foram iluminadas porque ninguém ainda te mostrou acerca disso. Ah, mas porque eu mesmo não vi? Não é tão simples assim. Nós não temos o costume de olhar para dentro. O processo da vida é sempre sair para fora. É sempre enxergar as coisas ao nosso derredor. É sempre estar vinculado com os nossos sentidos visuais, auditivos, táteis, com as coisas que estão acontecendo do lado de fora. E nós chamamos as coisas que estão acontecendo do lado de fora de vida. Porém, vida é, na verdade, o que está acontecendo do lado de dentro. Ou seja, a nossa cultura nos ensinou a interagir com o mundo exterior e não nos ensinou a interagir com o mundo interior. Por isso que tem muitas áreas na sua vida que estão bloqueadas, porque não foram esclarecidas, iluminadas, porque ninguém nunca te ensinou a enxergar dentro. Então hoje aqui nessa live nós vamos fazer um mergulho dentro do nosso universo interior, descobrindo as travas espirituais que existem dentro de nós mesmos, jogando luz, jogando conhecimento. Por isso eu quero te pedir para você pegue essa live aí e envie ela. Obrigado, Jesus. A unção tá forte aqui já, viu? O papai já chegou aqui. Tem gente que tá falando assim: Deus fala comigo. Hoje é noite de resposta para a sua vida, tá? Alabassúria. Então, tem muitas pessoas que ainda não descobriram, estão travadas porque não olharam para dentro. E olhar para dentro é o que nós vamos fazer aqui hoje. Eu vou te passar algumas chaves, tá bom? Para que você possa identificar que são travas que estão bloqueando a sua vida espiritual de romper. Antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. Veja só, presta bastante atenção. Dia 14 e 15 eu vou dar um workshop gratuito, 100% online, tá bom? Que vai ser exatamente sobre o desbloqueio psiconeural. O que é isso? Desbloqueio psiconeural. Eu vou ensinar você, através de um esclarecimento da neurociência, da psicologia. Gente, ninguém mexeu com Serra hoje. Foi só agora na hora da live. Incrível isso.
através da neurociência, psicologia, física quântica, como que você vai fazer o seu cérebro trabalhar para você. É a espiritualidade natural do seu cérebro. É muito forte. Inclusive tem algumas coisinhas ali que nós já começamos a anotar, a estudar, e daqui a pouco nós vamos estar divulgando isso daí com mais clareza. Mas você que quer aprender sobre o poder do seu cérebro, sobre a espiritualidade intrínseca dentro do seu cérebro, você vai participar conosco. Como é que eu faço, Iago, para participar? É só ir lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Você manda uma mensagem aqui no direct que eu te mando o link para você cair lá no nosso grupo do Telegram. Dia 14 e 15 agora de setembro. Desbloqueio psiconeural. Desbloqueio psiconeural. Você sabia que o seu cérebro pode estar trabalhando contra você? O seu cérebro, ele evoluiu para sobreviver. Tudo aquilo que você vive hoje de mundo exterior, a realidade que você viu, o que acontece, os fatos, as oportunidades, é nada mais, nada menos do que uma reprodução, ok? Das conexões sinápticas que estão acontecendo dentro do seu cérebro, que estão construindo a sua realidade. Eu vou repetir. O seu cérebro está construindo a sua realidade. Como que isso está acontecendo? Tem muitos mecanismos que você não conhece. E às vezes você quer viver outra realidade, mas o seu cérebro, desde quando você foi criança, ele foi programado, ele foi acostumado de forma cultural, de forma alimentar, auditiva, sensorial, a agir daquele jeito. Ou seja, o seu cérebro, você não consegue lutar contra ele. Se ele falar que você vai surtar, você vai surtar. Ou você tem o seu cérebro como seu melhor amigo, ou você vai ver ele mesmo te manter nas cavernas dessa vida. Então, por favor, participe, dia 14 e 15 de setembro, tá bom? É gratuito, você só tem que estar lá no nosso grupo do Telegram para você participar. Ok, gente linda? Então nós vamos lá, já tem 39 pessoas aqui, deixa eu mandar um beijo aqui para o Laudemir, para o Claudinei, para Gomes Garcia Fernanda, para o Ale, para a Mércia, para o Godoy, para o Luiz, para a Gisele, para o Itadeu, para o Rodrigues Edson Rodrigues, para a Vânia, Beauty Style, que top, para o Júnior, para a Kessia. Um beijo para vocês todos, tá, gente preciosa? Para o Gui, para a Michele, para o Diego, para a Silva, para a Paula, para o Aurino, para a Nayara. Gente preciosa, eu amo vocês demais. Para a Luciene. Gente, então, bora crescer junto, bora desenvolver. Tem muita coisa boa aqui. Veja só, gente, caminhar com o Pai não tem coisa melhor, tá? Não tem coisa melhor do que caminhar com o Pai. Gente, veja só, a culpa não é de Deus. A culpa não é das pessoas à sua volta. A culpa são das travas que estão dentro de você. Eu quero que você entenda bastante. Você é um ser tricótomo. O que é um ser tricótomo? Você é corpo, alma e espírito. Então nós temos essa tricotomia. Dentro dessa tricotomia, você é corpo, alma e espírito. Nós vamos ainda esmiuçar ainda um pouco mais. Presta bastante atenção. Enal, a sebe de canto. Espírito Santo, és bem-vindo aqui, Jesus. Quero que vocês fiquem atentos aqui, porque ainda hoje eu quero orar pelos dons espirituais aí, tá bom? Então daqui a pouco eu vou estar atendendo as solicitações aqui, permitindo Deus. E eu quero estar orando pelos dons espirituais, profetizando na sua vida. Ok? Naquilo que o Pai me der aqui, se Ele me der, né? Se não me der nada também, não vou fazer nada, que eu sem Ele não sou necas. Não sou nada. Então, vamos lá, gente. Você é um ser corpo, alma e espírito. Nós vamos ainda esmiuçar um pouco mais essa tricotomia. Você tem um corpo, você tem uma mente, você tem um cérebro. Dentro dessa mente nós temos o lado intelectual e nós temos o lado emocional. Então você é corpo, intelecto, emoção e espírito. Nós estamos esmiuçando ainda mais essa tricotomia. Preste bastante atenção que é muito forte, tá bom? Então presta atenção. Os 4 níveis de bloqueio básico são bloqueios no corpo, bloqueios no intelecto, bloqueios na emoção e bloqueios no espírito. Ouça só. Automaticamente esses 4 estão intercalados. Vou repetir: no corpo, nas emoções, no intelecto e no espírito.
A Paula disse assim que ela tem aprendido tanto na escola segredo. Paula, eu sou muito grato ao Pai pela tua vida, tá? Em breve essa gente tudo aqui vai estar lá na escola segredo conosco. Gente, o que tá para vir lá vocês não têm noção. É coisa muito forte. Talvez seja o seu Instagram e ou a sua internet. Mas na live de alguém aí também está travando. A minha internet aqui ela tá boa, tá, gente? As suas estão, gente? Travando? Não é possível, que a minha aqui não tá, não. Veja só. Existem muitos bloqueios e esses bloqueios estão em camadas separadas. Porém, essas camadas todas, indiferente de quais são, elas vão atuar na mesma área. Porque tudo é espiritual. Então eu vou tratar aqui da espiritualidade no campo físico, no campo emocional, no campo intelectual e no campo espiritual. Ok? Então vamos começar aqui. Bloqueios físicos. Você vai entender quais são as travas espirituais agindo no seu corpo físico. Ouviu? Isso daqui? Gente, por incrível que pareça, é terrível, cara. Hoje ninguém mexeu aqui. E agora, 8 horas da noite, as pessoas vão lá e ligam a máquina. Não posso falar nada, né? Porque as pessoas têm esse direito. Em breve nós vamos ter um lugar nosso, com isolamento acústico, com as coisas tudo bonitinho. Hoje aqui a gente já trabalhou bastante, já estamos investindo bastante. No próximo vídeo que vocês forem ver, que vai sair amanhã às 6h30, vocês vão ver que já tem algumas coisas diferentes. Nós estamos trabalhando muito para oferecer algo bem precioso para vocês. Eu peço perdão, eu não tenho controle sobre tudo. Bom, a gente faz planos, né? Porém, existem esses imprevistos aí. Então, vamos lá. Bloqueios no seu campo físico. O primeiro bloqueio que se tem é a calcificação da glândula pineal. É a primeira trava. E o que é a minha glândula pineal? Sua glândula pineal é um órgão físico do seu corpo, porém que tem toda a interligação com o seu ser espiritual, tá bom? Um órgão cronobiológico fotorreceptor que tem a condição de converter ondas eletromagnéticas em reações químicas no seu cérebro, te levando a um estado de consciência alterado através da secreção de uma molécula que ela libera, que é o DMT, também utilizado na fabricação de psicóticos e drogas sintéticas. Esse DMT está na sua própria mente, a sua própria glândula pineal produz para te induzir em estado de consciência alterado. Eu estou orando aqui para eu não me ofender com esse barulho, gente. Eu não sou tão manso assim, às vezes, viu? Ultimamente não fica manso, não. Jesus do céu, eu tenho que voltar a ser manso. Só Jesus na causa aqui, cara. Oh, glória. Então vamos lá, o primeiro bloqueio físico, no campo físico, na glândula pineal. Como que a minha glândula pineal é travada? Estamos falando de bloqueio físico, depois eu vou falar de bloqueio intelectual, bloqueio emocional e bloqueio espiritual. Bloqueio físico, glândula pineal calcificada. Por que você às vezes não consegue romper? Às vezes é um bloqueio físico. Você já parou para pensar quantas pessoas que fizeram o nosso curso da ativação da glândula pineal não teve a sua vida desbloqueada? Tem gente que fala assim, gente, eu não conseguia ver anjo, não conseguia ver demônio, não conseguia ver nada, agora eu estou vendo. Era um bloqueio físico. Entende isso? Porém, entenda algo, não é porque é físico que deixa de ser espiritual. Porque órgãos físicos dentro do seu cérebro, dentro do seu corpo, tem toda uma conexão com o mundo espiritual. Então vamos lá. Trava no mundo físico, no campo da fisicalidade, a glândula pineal calcificada. Iago, como que ela é calcificada? Como que essa trava é gerada? Através da luz branca do seu celular, através de uma alimentação que é totalmente prejudicial à glândula pineal. Por exemplo, na nossa água aqui no Brasil, nós temos uma quantidade substancial de magnésio, nós temos uma quantidade substancial de flúor, tá?
Então o flúor, ele está muito alto, isso tudo vai calcificando a sua glândula pineal. O que é calcificar? Ela fica meio que engessada, meio que cristalizada. É como se pegasse um gesso e ela ficasse ali, sabe? Ela não libera aquilo que ela deveria liberar, que é a serotonina, que é a melatonina e que é o DMT. E o que é a serotonina? Serotonina é aquele neurotransmissor que te deixa feliz, te deixa alegre. Quando você está bem, alegre, quer dizer que houve uma secreção grande de serotonina. Você está bem, você está alegre. Mas isso não é espiritual, é ciência. Tudo que é ciência é espiritual. Tudo que é espiritual é ciência. Simplesmente as pessoas davam o nome de místico porque elas não tinham o entendimento. Entendeu isso daqui? Mas a espiritualidade está no nosso dia a dia. O campo eletromagnético está no nosso dia a dia. Entendeu, gente? Então presta bastante atenção. Deixa eu te mostrar como que a espiritualidade está no nosso dia a dia. Eu não sei se aqui vocês vão conseguir ver, ó. Mas aqui sai uma luzinha vermelha. Talvez aqui não vai dar para ver por causa do modo que eu estou gravando. Essa luzinha vermelha, você não vê ela com seus olhos físicos, porque ela é infravermelho. Ela é infravermelho, ou seja, os seus olhos físicos não captam o infravermelho. Até o controle da sua televisão, quando você aperta, uma luzinha acende, porém você não consegue ver. Às vezes a sua câmera de celular capta isso. Você está diante de diversas luzes que estão agora diante de você, só que estão em um campo espectral, abaixo do seu campo de condição de ver. Você não consegue ver. Ou seja, você está cheio de ondas, cheio de luzes, existem frequências de internet, de rádio, está tudo passando por você. E você não percebe, porém tem órgãos do seu corpo que percebem, como por exemplo a glândula pineal. Vamos lá para mais uma trava física. Outra trava física que talvez esteja te impedindo é a trava nos ouvidos. Os seus ouvidos são exatamente uma das faculdades sensoriais cognitivas que você tem, que você menos utiliza. Porque o ser humano ele é muito mais guiado pelos olhos do que pelos ouvidos. Porém, os seus ouvidos, você usa cerca de 10% dele somente. Os seus ouvidos ficam com quase de 90% a 80% da sua capacidade retida. Isso é uma trava física, que também afeta o mundo espiritual. Quer dizer que os seus ouvidos poderiam estar captando sons agora, inclusive sons do campo espiritual, inclusive o som de frequência da voz do próprio Deus, ok? Que está numa frequência infrassom. O que é infrassom? Abaixo do seu campo de audição. Às vezes a voz de Deus e a comunicação dos anjos, dos demônios e de quem está no reino espiritual é infrassom. É abaixo da frequência que nós conseguimos captar. Por exemplo, o seu cachorro ele consegue ouvir muito mais daquilo que você ouve. Ele ouve em algumas frequências, inclusive infrassom. Você não está ouvindo o que está acontecendo, mas ele ouve. É por isso que às vezes ele se perturba com alguma coisa e você não sabe. Entende? Às vezes ele para, olha para o nada e não tem nada ali. Ele fica ali olhando porque ele está captando movimentação. Ele está ouvindo alguma coisa. Entende? Então tem certos animais que conseguem captar o mundo espiritual, sim. Inclusive em certas religiões ocultistas que fazem pactos com espíritos da maldade ou invocações, elas usam desse tipo de artefato utilizando animais para se conectar com o mundo espiritual. Eu já vi isso diversas vezes. Eu tinha uns Yorkshires, e esses Yorkshires a gente vivia naquela época, ainda morava em Minas Gerais, numa batalha espiritual muito grande, e eles sempre estavam vendo o que estava acontecendo no mundo espiritual. Eles ficavam agitados nada, e quando a gente estava ligado no que estava acontecendo, a gente sabia, e logo depois vinha a confirmação. Entendeu? Então existem frequências que você não ouve por causa de travas no seu campo físico. Ou seja, cuide bem do seu campo físico.
Trate bem os seus sentidos, a sua cognição, tá? Trate bem a sua audição, a sua visão, o seu tato. Comece a ficar mais sensível a essas coisas, que isso vai te ajudar no campo espiritual. Ok? Vamos falar aqui agora de travas intelectuais. Travas intelectuais. Travas intelectuais têm a ver com o hemisfério esquerdo do seu cérebro, que é o responsável pela lógica. O hemisfério esquerdo do seu cérebro, ele é responsável pela parte intelectual, pela parte matemática, pela parte lógica e pela parte racional. Iago, existem travas intelectuais em mim? Com certeza, e existem muitas. Algumas pessoas não conseguem se relacionar com Deus por causa de travas intelectuais. Quer dizer que existem muitos bloqueios intelectuais que dificultam essas pessoas a terem a compreensão de algo que é tão simples. Como, por exemplo, presta bastante atenção nisso daqui. Algumas pessoas leem a Bíblia e interpretam da forma que querem. Interpretam da forma mais pejorativa possível, mais terrível possível. Isso é uma trava intelectual. Às vezes, alguém está aqui, diante de um vídeo desse daqui, ela está ouvindo, mas o que ela vai guardar disso é somente 3%, algumas 0,5%. O que é isso? Trava intelectual. Quer dizer que pelo fato de não estimular neurônios vinculados com raciocínio, você perdeu essa habilidade. Automaticamente a sua capacidade de raciocínio, de assimilação, de tirar conclusões fica defeituosa. Automaticamente uma parte que é chamada de inteligência, ela fica sem ser utilizada, porque ela não é estimulada. Tiago, como assim? Bloqueios intelectuais vão interferir na sua vida espiritual. Por exemplo, antigamente você utilizava mais a sua memória. Hoje você não precisa mais de utilizar tanto, porque tem uma agenda no celular, tem o despertador, você tira foto. Hoje em dia ninguém mais anota a aula. Alguém só tira um print da aula ou tira uma foto da aula, porque não tem mais a necessidade de memorizar. Automaticamente, por não haver estímulo nessa parte esquerda do seu cérebro, no hemisfério esquerdo, partes vinculadas com a memorização, com a lógica, com resultados, com a conscientização, com o discernimento, ficam sem ser estimuladas e você passa a ter dificuldade. Automaticamente, quando você ouve alguma aula, algum sermão, quando Deus te fala alguma coisa, você precisa de confirmação de 1 milhão de profetas, de 1 milhão de coisas para entender o que foi que Deus te disse. Porque existem travas na sua parte intelectual. Você está prestando atenção aqui? Então eu vou te pedir para você fazer... Gente, o que é isso, gente? Gente, o bicho está terrível aqui. Gente, vocês estão gostando dessa aula aí? Então o que eu vou te pedir? Comece a estimular mais a parte lógica e racional do seu cérebro. Por exemplo, quando você consome certos alimentos, essa parte do hemisfério esquerdo, ela não funciona muito bem. Por exemplo, quando você come alimentos ricos em açúcar, aquele alimento muito prazeroso, o que está gerando aquela sensação de prazer? É uma sensação emocional. Não era o que seu corpo precisava. Você não está comendo com o raciocínio, você está comendo com as emoções. Automaticamente, nós damos muito mais estímulos emocionais para o nosso cérebro do que estímulos intelectuais. Por exemplo, se você, ao invés de entrar dentro do carro e ligar uma música para ouvir, você colocasse um podcast,
você colocasse uma aula, colocasse alguma coisa, você estaria estimulando muito mais a sua parte intelectual. Mas nós gostamos mais da parte artística do nosso cérebro, que é a parte do entretenimento, que é a parte emocional. Por quê? Depois eu vou te explicar. Nós estimulamos muito pouco, porque quanto mais você estimula a sua parte intelectual, mais você se torna crítico, mais você se torna cético. E ser crítico e ser cético é ruim? Não, é por isso que Deus te deu dois lados do cérebro com o mesmo tamanho. Entendeu? É para ficar equilibrado. Deus não quer que você fique emocional demais, alguém que acredite em tudo, e Deus também não quer que você fique cético demais, alguém que não acredite em nada. Ou seja, a parte intelectual e a parte emocional tem que andar juntas. Entende? Isso daí? Então vamos lá. Alguém me perguntou assim, como que você deixa o corpo mais alcalino? O corpo mais alcalino, a primeira coisa é o jejum, a abstinência. Abstinência integral. Você vai estar produzindo no seu corpo cetonas. A partir do momento que você entra num estado de cetose, passa por volta de 48 horas a 56 horas sem comer, o seu corpo já começa a produzir cetonas significativas para deixar o seu corpo totalmente alcalino. Então, o jejum ele é muito bom para limpar, para purificar o seu corpo definitivamente, tá bom? Ele limpa o seu corpo, inclusive, de células que não estão se regenerando bem, não estão trabalhando bem, que estão ficando defeituosas. Ele simplesmente pega aquela célula ali e faz dela um processo de autofagia. Autofagia, gente, é muito forte isso daqui. É quando depois de um período de jejum, seu corpo ficou tão alcalino que as células que estão sendo ruins, que não estão trabalhando bem, elas vão virar alimentos de outras células e vão virar outra coisa. Autofagia quer dizer exatamente uma espécie de canibalismo, uma célula consumir outra célula. Então ela pega aquela célula ruim e se nutre dela para que a boa fique mais forte. Esse processo de autofagia, ele tem uma qualidade muito forte de nos livrar de muitas doenças, inclusive do próprio câncer, tá? Então é para você deixar o seu corpo alcalino, o jejum. Mas é muito bom você implementar na sua alimentação alimentos oxidantes, tá? Ou melhor, antioxidantes, que vão fazer com que o seu corpo fique mais limpo, que vão tirar aquele processo de oxidação do seu corpo. Então depois, o Godoy ele disse aí, eu preciso fazer um jejum de 3 dias. Nós vamos estar fazendo outro jejum lá no grupo do Telegram, tá bom? Olha, você que quer participar do nosso workshop, que vai ser o desbloqueio psiconeural, a espiritualidade do cérebro, você vai ter que estar lá no nosso grupo do Telegram. Vai ser dia 14 e 15, às 20 horas, um treinamento que vai acontecer somente ao vivo e é 100% gratuito. É só você ir lá para o nosso grupo do Telegram, você me manda aqui no direct, que eu vou te mandar o link para você cair lá. E lá também nós vamos fazer um jejum de 3 dias. A gente costuma fazer isso daí. E eu quero estar inserindo vocês nesse contexto profético que é muito forte, tá? Tá aqui a Mara Nascimento. Um beijo, mano. Então, vamos lá. Então você pode, por exemplo, ingerir gengibre e limão, que é muito simples o acesso. E você vai estar ajudando o seu corpo a ficar num estado oxidante. Mas você fala assim, nenhum estado alcalino. Desculpa, tá, gente? Mas, Iago, o limão vai deixar o meu corpo alcalino? O que é alcalino? É o equilíbrio perfeito do índice do pH no seu corpo. Mas o limão é ácido. Para o meu corpo estar alcalino, ele precisa estar equilibrado. O corpo não vai ficar muito ácido se eu tomar água com limão? Não. O limão você toma ele ácido, porém no processo de síntese, quando ele chega dentro do seu corpo, até chegar no seu sangue, ele fica alcalino, tá bom? E ele promove a alcalinidade no seu corpo.
Eu não sou mestre para falar nisso daí não, mas isso daqui é uma coisa bem simples e bem básica. Então vamos lá, nós temos bloqueios intelectuais, tá bom? E esses bloqueios intelectuais você consegue memorizar as coisas? O que você vê, você aprende? Quantas vezes você precisa de ver a mesma coisa até você aprender ela? Os seus olhos estão fotografando bem as coisas? Você se lembra? Você raciocina? Você tira conclusões? Se eu te falar quanto que é 13 mais 15, você fala rapidinho aí, automaticamente esse é o tipo de coisa que você talvez precise trabalhar. Você está gastando muito tempo estimulando a parte esquerda do seu cérebro, direita do seu cérebro, que é a parte emocional, vinculada com o entretenimento. Às vezes você não vê um vídeo para aprender, para raciocinar, você vê só para se descontrair. Automaticamente o que você está vendo também é para o seu campo do lado emocional. Então pegue uma questão e queime neurônios com ela. Vai estimulando. Sabe o porquê? Às vezes a inteligência é o simples hábito de fechar os olhos e pensar antes de pesquisar no Google. Anota isso daí nas tábuas do seu coração. Às vezes a inteligência é o simples hábito de fechar os olhos e pensar antes de pesquisar no Google. Então é assim, gente, eu recebo cada pergunta que eu fico, gente, essa pessoa não fez questão nem de pesquisar. O ser humano hoje não pesquisa, por quê? A parte intelectual não funciona, não tem um senso crítico, não tem um senso crítico questionador. É por causa disso que o sistema religioso está cheio, porque tem, gente, inúmeras pessoas que se parassem para se perguntar, cara, será que é isso mesmo que está na Bíblia? E questionar, essas pessoas não têm essa faculdade mais. Automaticamente o índice de ignorância é equivalente ao mesmo índice que nós somos mais emocionais do que intelectuais. Então veja só, se você é mais emocional do que intelectual, você é ignorante. Então tem pessoas aqui que estão me assistindo. Você está debaixo de relacionamentos tóxicos, mas você ama muito essa pessoa. Mas na lógica, se colocar na racionalidade, era para você estar longe dela há muito tempo. Mas você é mais emocional do que intelectual. Você é ignorante e vai sofrer muito por causa disso. E não adianta você colocar a culpa em Deus. Inúmeros pastores e profetas vão falar, olha, eis que sou contigo, vou dar vitória. Mas você vai viver o mesmo ciclo sempre. Porque quem está produzindo isso não é ninguém mais a não ser você mesmo. Então você precisa equilibrar a parte intelectual com a parte emocional. Senão você vai ficar um bobão. E vai ficar dando giro em volta da mesma situação sempre. Ok? Então vamos lá. Bloqueios intelectuais, a dificuldade do aprendizado, a dificuldade do senso crítico. Porque o ser humano é 8 ou 80. A pessoa que desenvolve um pouco mais a parte do hemisfério esquerdo, que é de questionar, que é de perguntar, que é de ser um pouco mais analítico, a pessoa fica chata. Vira um cético, vira um incrédulo. Não é isso. As coisas têm que estar equilibradas. Então não acredite em tudo, também não desacredite de tudo. Saiba ponderar. O equilíbrio é exatamente isso. Por isso que Deus fez o seu cérebro separadinho no meio, bem bonitinho. Vou falar uma coisa aqui com vocês bem interessante. Existem bloqueios físicos, voltando aqui um tópico como, por exemplo, o da glândula pineal. A glândula pineal é o único órgão que está exatamente no meio dos dois hemisférios. Quer dizer que ela é o mediador. Ouça só, ela é o mediador. Ela é o símbolo do próprio Deus dentro de você. Porque a Bíblia diz, aonde estiverem dois ou mais ali, eu estarei no meio deles. A Bíblia diz que Jesus chama uma criança e põe no meio deles. A Bíblia diz que estavam Eliseu e Elias caminhando e conversando, e veio uma carruagem de fogo, uma merhavá, e passou no meio deles. A Bíblia diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O único órgão que está no meio dos dois hemisférios, esquerdo e direito, do seu cérebro é a glândula pineal. É o órgão do equilíbrio, do eixo. É o órgão da centralidade. É a representação da fagulha divina dentro de você. E com a glândula pineal não funcionando bem, você vai ter dificuldades, inclusive do livre-arbítrio. Você tem noção disso? Alguém que está com a sua glândula
pineal calcificado sem funcionar bem, vai ter a dificuldade do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a decisão coerente entre o campo racional e emocional. Deus vai estar sempre nela. Deus vai estar sempre no equilíbrio. Deus nunca estará nas extremidades. Deus vai estar sempre no centro. Deus vai estar sempre no centro, no equilíbrio, na espiritualidade equilibrada. Então todo e qualquer tipo de radicalismo e fanatismo não provém dele. Rebia fúrica. O que Jesus veio fazer? Ele veio se posicionar no centro. Quando Jesus ele estava na terra, existiam duas escolas teológicas, duas linhas de pensamento teológicos, a de Hillel e a de Shammai. Duas escolas rabínicas que formavam o pensamento ideológico, teológico daquele tempo. Um era conservador demais e o outro era liberal demais. E Jesus sempre se posicionava no meio. Jesus nunca foi do conservadorismo demais e nem da libertinagem demais. Ele é equilibrado. Então, quando você vê alguém posicionando de forma extremamente conservadora, Deus não está. Se você vê alguém se posicionando de uma forma extremamente liberal, também Deus não está. Deus está no equilíbrio, Deus está no eixo, Deus está na ponderação. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia aí, que essas palavras aqui estão vindo do céu para a tua vida. O conhecimento que está sendo trago aqui é a voz de Deus ecoando no ano de 2020, dizendo: ativem a parte esquerda e a parte direita do cérebro, ativem a glândula pineal, porque existem fatores físicos no seu próprio corpo que vão te ajudar a viver uma espiritualidade tremenda. Iago, eu quero aprender mais sobre o cérebro. Iago, eu quero aprender mais sobre como eu desbloquear capacidades psiconeurais e a espiritualidade do meu cérebro. Eu vou fazer um workshop com um conhecimento muito mais profundo do que esse daqui, dia 14 e 15. Agora, de setembro, gratuito. É só você clicar só você entrar no nosso grupo do Telegram lá que você vai participar. Vai ser muito forte, tá? Então, por muitas vezes, Jesus, ele dizia: ouviste o que foi dito? Esse ouviste o que foi dito é: vocês ouviram o que Hillel ou Shammai disseram? Eu, porém, vos digo. E o parecer de Jesus era sempre equilibrado, moderado, ponderado. Jesus não era libertino, também não era conservador. Ele é o centro, ele é a verdade, o caminho, ele é a vida. Então, sempre onde Deus vai se manifestar é no centro. Então, você vai ver algumas mensagens extremamente radicais. Deus não está nela. Você vai ver algumas mensagens extremamente liberais. Deus também não está nela. Deus está num pensamento lúcido. A lucidez está no centro. Fruto e produto do livre-arbítrio, que é a glândula pineal ativada, funcionando bem. O único órgão que está ali no meio dos dois hemisférios. Agora nós vamos falar aqui de bloqueios, ouça só, emocionais. A parte emocional do seu cérebro é a parte vinculada com sentimentos, com sensações. É a parte vinculada com as emoções. Emoções é a forma com que você interpreta os fatos. Emoções é grande parte daquilo que você é. Você é um ser muito mais emocional do que intelectual. Ouça só, nós hoje no século XXI somos mais emocionais do que intelectuais. Em um tempo primitivo, veja só, nós temos o nosso cérebro separado em 3 partes, tá bom? Nós temos o neocórtex, que é a parte do raciocínio lógico. Nós temos o cérebro límbico, que é a parte emocional. Nós temos o cérebro reptiliano, que é a parte da sobrevivência, dos instintos naturais. Em um tempo muito atrás, o homem ele era mais reptiliano do que emocional e intelectual. Por quê? Ele estava no meio da selva, ele precisava de instinto de sobrevivência, trabalhando de milhão. Automaticamente o seu cérebro ainda pensa desse jeito. Por incrível que pareça, você está no seu apartamento, você está confortável, mas o seu cérebro, ele herdou, ouça só, ele herdou
toda uma herança genética histórica de pessoas que estavam em constante perigo. Você está no seu apartamento hoje de boa, mas o seu cérebro límbico é o que fala mais alto. Automaticamente você está ali, está tudo de boa. Mas para você perder a sua racionalidade e virar um bicho ali e brigar, bater, matar, morder, surtar, é muito rápido. Por quê? Porque dos neurônios que estão aqui no seu cérebro, que são mais de 86 bilhões, ouça só, tem neurônios no seu cérebro na mesma quantidade de estrelas que existem na Via Láctea. Ouça só isso daqui. Existem mais de 86 bilhões de neurônios no seu cérebro. Grande parte deles, cerca de 80% deles, estão exatamente na parte reptiliana, porque o seu cérebro ele evoluiu para sobreviver. Agora, nesse workshop, eu estou fazendo propaganda, mas eu estou fazendo de graça, porque não vai ser pago, então não estou querendo te vender nada, tá? Nesse workshop, nós vamos falar como que você vai transferir neurônios para a sua parte emocional e intelectual. Veja só, 80% dos neurônios estão na parte límbica do seu cérebro. Você tem uma noção disso? Quer dizer que você tem muito mais facilidade e rapidez para sobreviver do que para usufruir da vida. Vai dando glória a Deus aí que não paga não, rapaz. Me fala quanto que vale uma live dessa. Quanto que vale um conteúdo desse, uma informação dessa para que você cresça, para que você evolua. Isso daqui não é super espiritualidade não, tá bom, gente? Isso daqui é neurociência. Isso daqui é psicologia. Isso daqui é conceito científico aplicado de forma que você que se relaciona com Deus, que se relaciona com a pessoa do Espírito Santo, consegue colocar em prática na sua vida. Então veja só. Existem formas de você distribuir melhor os neurônios no seu cérebro. Você sabe por que você tem dificuldade de aprendizado? Você já parou para perceber que se você põe um fogo aqui nas suas mãos, a velocidade que você responde é super rápida, é automática? Você também já parou para perceber que existem coisas que não respondem tão rápido assim? Imagine se você respondesse na mesma velocidade que um fogo te queima, você tirasse as mãos, você respondesse assim quando fosse a hora de você dar uma resposta maravilhosa para uma questão que pode te aprisionar, como por exemplo Estevão. Estava sendo pressionado por diversos mestres e tudo que saía da boca dele eram respostas imediatas que ninguém podia resistir a ele. Porque o cérebro dele estava bem distribuído. Ele já estava alcançando o corpo de glória. O que é o corpo de glória? É exatamente quando o seu potencial intelectual começa a ser restaurado a 100%. Começou a restaurar tanto que o rosto dele começou a brilhar como o rosto de um anjo. Estava tão cheio do Espírito Santo que ele estava alcançando o corpo de glória antes de ir para o céu. A Bíblia chama isso de prodígio. A Bíblia chama isso de prodígio. É muito forte. Então preste bastante atenção. Preste bastante atenção. As conexões sinápticas dentro de você não são tão rápidas quanto a velocidade da luz. A velocidade da luz é ainda mais rápida. Mas elas são muito rápidas, tá bom? São muito rápidas mesmo. Eu tenho alguns dados aqui em questão de velocidade que nós estávamos até falando para os alunos da escola Segredo. Você responde as coisas muito rápido. E eu vou te dar uma chave aqui. Ouça só. Você já parou para pensar em como o mundo espiritual te olha? Porque se você parar para pensar, anjos e demônios são viajantes na velocidade da luz. Velocidade da luz quer dizer que eles caminham, eles deambulam na nossa dimensão em uma velocidade que dá mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. Não estou falando por hora. 300 mil quilômetros por segundo daria para você dar 8 voltas na Terra em um único segundo. Quer dizer que, ouça só, a rapidez dele em relação a você é descomunal. Enquanto você está abrindo e fechando o seu olho, ou fechando e abrindo em um piscar de olhos, eles já fizeram coisas que você demoraria por volta de 36 anos para fazer em um segundo. Como que você vence uma luta contra um ser desse nível? Iago, eu quero crescer mais, eu quero aprender mais. Anda junto.
anda junto, não assista só os vídeos em aberto, porque lá eu não posso falar tudo com todo mundo, porque eu já sou perseguido por demais, então eu falo as coisas fortes com quem tem compromisso. Então vem para os nichos, mas vai afunilando, ó, em público, escola segredo, no Instagram e lá no fundinho, então os meus alunos da escola. Então você que não participa, participa, porque você não deixa de ganhar, gente. E sem falar que você não paga praticamente nada comparado com o nível de informação, de revelação, acompanhamento e espiritualidade que você vai ter ali. Então, veja só, é muito rápido. Como que os demônios te veem? É como se você estivesse parado. Uma gota que está caindo de uma garrafa d'água. O demônio vê ela e parece que ela está parada. O anjo vê ela e parece que ela está parada. Ele poderia dar a volta no mundo todo e voltar e ela estaria praticamente no mesmo lugar. Você está em câmera lenta, no olhar dos espíritos. Meu Deus, Iago, como é que eu venço? Existe uma parte no seu cérebro que é tão veloz quanto ou chega perto, que é o seu cérebro. Então toda guerra que você vence, você não vence ela quando você diz sai. Quando você diz sai, quando há essa sonorização verbal na sua boca, o seu cérebro já fez isso numa velocidade muito mais rápida. Automaticamente os espíritos malignos não respeitam aquilo que sai da sua boca, porque demora demais na perspectiva deles. Eles respeitam aquilo que está acontecendo dentro da sua cabeça. Vai dando glória a Deus, filho. O rebadagal, a sé. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Entendeu isso daqui? Então tem como você vencer todas as guerras antes mesmo de você falar. A partir do momento que você programa o seu cérebro da forma certa. Entendeu? Existem ondas cerebrais que são chamadas ondas dos insights, das revelações. São ondas gama. Eu vou te ensinar como que você pode viver isso daí. Iago, tem como você explicar a frase de Jesus quando ele diz que certa casta de demônios só sai com jejum? Eu explico sim, tá? Ele disse isso para um contexto de pessoas incrédulas. Para quem é incrédulo, só sai com jejum e oração. Porque eles viviam em meritocracia. A consciência deles ainda estava em meritocracia. Quando perguntaram, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus disse, em primeiro lugar, por causa da vossa incredulidade. Depois, para vocês que são incrédulos, essa casta só sai com jejum e oração. Pegou a chave? Para os incrédulos, você só vai sair com jejum e oração, porque vai ser um nível de consciência que você vai ter, que você vai aceitar que você tem poder de fazer isso. Então você ainda vive em meritocracia, é incrédulo, então você vai precisar orar e jejuar. Muitas das vezes Jesus expulsava os demônios e não orava nem jejuava. Jesus raramente jejuava. O relato de jejum que Jesus fez foi aquele de 40 dias. E por isso que eles questionavam, por que o Senhor e os seus discípulos não jejuam? Viu só? Porque era por causa da incredulidade deles. Então quem é incrédulo vai ter que fazer muita coisa para ter pouco resultado. Pega essa chave que é muito forte. Agora, quem tem a consciência elevada de filho de Deus, não precisa. Então Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Só que a religião, que é a meritocracia personalizada pura, vai dizer, olha, você tem que jejuar, você tem que orar, porque se você não fizer isso, os demônios não vão sair. Mentira. Mentira. Quer ver? Jesus disse em Marcos 16, quem crê expulsará os demônios. Ele disse o quê? Quem crê. Ele disse mais, quem crê fará as mesmas obras que eu faço e as fará. Por que ele lá disse jejuar e orar? Porque vós sois incrédulos. Quem não crê que tem que fazer um tanto de coisa. Tem que ir para o monte, tem que ficar 4 horas de joelho, tem que passar fome, tem que fazer um tanto de coisa, tem que raspar a cabeça, tem que vestir pano de saco, tem que ficar com pó de cinza, porque são incrédulos. Se cresce, não precisava. Jesus disse assim, se você crê, tá bom? Você vai fazer as mesmas obras. Mas Jesus não é se eu orar, se eu jejuar, não. Ele falou, se você crê.
Mas por que eu não consigo? Porque você não crê. Então você vai ter que orar e jejuar. Iago, então você está dizendo que eu não tenho que orar e jejuar? Você deve. Mas você não deve fazer isso para ter nada. Você faz isso porque você já tem. Então quem ora e jejua para ter autoridade nunca teve. Por quê? A autoridade dele está vinculada numa coisa que ele mesmo faz. E não naquilo que ele é. Automaticamente, o dia que ele ficar impossibilitado de orar e jejuar, ele está lascado. Não vai ter mais nada. Que ele só tem enquanto ele faz. Eu tenho, não porque eu faço. Eu tenho porque eu creio naquele que já fez por mim. Vai dando glória a Deus aí que não paga não. Jesus do céu, hoje eu tô agressivo aqui, viu? Você firma o toco aí que o bambu vai entortar aqui. Meu Deus. Então veja só, gente. Amanhã vai sair um vídeo no YouTube muito forte. Tá bom? Quero que você pegue aquela chave lá. E essa semana vai sair ainda outros vídeos. Nós vamos ter outra live aqui no Instagram na quinta-feira. Na quinta-feira é dia 10, né? Isso. No dia 10, na quinta-feira, nós vamos ter outra live aqui. Dia 14 e 15, eu quero que você divulgue o workshop 100% gratuito. Vou te treinar ao desbloqueio psiconeural. Veja só, quem entende muito trabalha pouco. Quem entende muito trabalha pouco. Quem entende muito trabalha pouco. Se o seu cérebro absorver a espiritualidade, você vai ser espiritual automaticamente, sem nem precisar de fazer nada. Quer aprender isso? Quer crescer assim? Quer colocar o seu cérebro para trabalhar ao seu favor? Eu vou te ensinar. Códigos profundos, conhecimento da NASA, que nem a NASA conhece, é revelação. Revelação de Deus. Então, desbloqueio psiconeural. Eu quero que você anota aí na sua agenda. Desbloqueio psiconeural. Dia 14 e 15 de setembro, às 8 horas da noite. Ah, como é que eu faço para ter o link de acesso? Vai lá para o grupo do Telegram. Em nome de Jesus. Porque grande parte dos bloqueios que você vive é você mesmo que põe. Alguns deles você nasceu com eles, porque são herança genética. Mas tem como você inverter esse quadro aí. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que o pai quer. Olha, nós falamos então. Gente, infelizmente daqui a pouco a live vai acabar, tá? Deus me pegou aqui, então provavelmente a gente não vai ter tempo. Bloqueios emocionais. Bloqueios, travas emocionais. Nós não chegamos a falar de travas espirituais que envolve a ação de anjos, de demônios e de você mesmo. Você sabia que tem certas travas que são os próprios anjos que não permitem você romper? Sabia disso? Iago, por quê? Porque você não é digno. Então tem certas regiões do mundo espiritual que você não pode entrar. Mas Iago, eu não sou digno, nunca fui digno. Porque quem é digno é Jesus. Não, você tem que ser digno. O que é digno? É eu fazer coisas? Não, é você ter relacionamento. A única coisa que Deus te pede é relacionamento. Quer ver? Moisés vai chegar para perto da sarça e Deus vai impedir ele. Fala, não te chegues para cá. Quem foi que bloqueou ele de aproximar? O próprio Deus. Porque Deus respeita os níveis de relacionamento. Então, você não pode acessar uma corte espiritual se você não tem patente para isso. Automaticamente, os próprios anjos vão te bloquear. Se você chamar uma unção do céu que você não tem capa, não tem peso, não tem relacionamento, não tem história para isso, os próprios anjos vão falar... Você precisa ter patente. Iago, patente vem pela meritocracia? Não. Patente vem pela consciência. O que é consciência? Você adquire consciência no relacionamento. Consciência traz maturidade. Maturidade traz patente.
traz lucidez, você se torna entendido. Você não pode gerenciar um tráfego espiritual de uma nação inteira, sendo que você não sabe nem do que está acontecendo na sua própria casa. Você não tem consciência nem de quem você é, nem de quem o seu filho é. Você está todo perdido. Como que você quer falar que é o profeta da nação? Você não é o profeta nem do seu quarto, porque não tem consciência. É travado, é bloqueado. Por que eu não tenho consciência? Porque às vezes você tem dons e não tem relacionamento. Às vezes você tem performance espiritual e não tem relacionamento. Aí eu só lamento. Entendeu? Isso daí, o que todo mundo quer. Todo mundo quer saber como andar em uma Ferrari. Mas você precisa entender que não adianta eu te dar as estratégias e a técnica de como pilotar uma Ferrari se você não tem dinheiro para comprar uma. Quer dizer que não adianta eu saber como eu opero em uma determinada unção se eu na verdade não tenho condição de adquirir aquele nível de unção. Ou seja, tem muitas pessoas que hoje sabem sobre manipular e operar em uma unção que eles nunca vão ter. Porque nunca vão ter relacionamento. Porque relacionamento é a parte que o brasileiro quer dar aquele seu jeitinho, quer sair fora. Não vai conseguir. Não vai conseguir. De jeito nenhum. Ok? Porque existe algo chamado justiça. Existe um caminho só. E ele se chama Jesus. Sabe o que é? Jesus é a gradatividade. É a gradatividade. Jesus é a expressão que o relacionamento com Deus é gradativo. Ele foi se autodescobrindo. Na medida que ele foi se autodescobrindo, ele foi se autoempoderando daquilo que já estava dentro dele. E deu um certo dia que com 30 anos ele diz: hoje essa promessa de Isaías se cumpre neste dia. Eu sou o Filho de Deus. E ponto final. Chegou na consciência completa de quem ele era, gradativamente, se relacionando com Deus. Desde quando ele era pequenininho. Ele demorou 30 anos para atingir aquela consciência. E você quer fazer as mesmas coisas com a mesma consciência infantil. Não sabe discernir a mão esquerda da direita. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. E tem dado muito ruim. Então isso daqui é uma questão de maturidade, tá bom, gente? Povo precioso, olha, a nossa live daqui a pouco vai acabar. Eu peço perdão, não consegui orar com vocês aqui, mas na próxima live nós vamos orar, nós vamos tirar um tempo para orar. A nossa próxima live aqui é na quinta-feira, dia 10 às 20 horas, não perca. Essa live vai ficar salva, compartilha ela com 20 pessoas. Eu vou te pedir isso, mais nada. Fala assim, segue esse Instagram aí, que ele é muito forte, tá bom? Compartilha com 20 pessoas, fala se isso de fato tem crescido, tem acrescentado, tem abençoado a sua vida, porque aí você nos abençoa trazendo mais pessoas para serem abençoadas por nós. Ok, gente preciosa? Veja só, amanhã tem vídeo no YouTube às 6h30, não perca, vai sair um vídeo novo lá. Tem acontecido muita coisa na minha vida, orem por mim, intercedam por mim. Eu estou reiniciando tudo, estou começando tudo mais uma vez e sem medo de recomeçar, porque a vida é um ciclo de recomeço e eu vou recomeçar agora melhor do que eu comecei antes. Então, intercedam por mim, amo vocês muito, 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 tá bom? Que a unção de Deus, o poder do Espírito Santo fique com todos vocês. Agora eu quero fazer uma oração breve aqui. Nós temos mais 2 minutos restantes. Feche os seus olhos. Você que está com uma dor aí no seu corpo, eu estou vendo Deus curar uma moça, uma mulher, não uma moça, uma mulher que está com a dor na coluna muito forte. Essa dor, ela não está nem aqui no pescoço, nem na lombar, ela está no meio, está subindo aqui, olha. Eu repreendo essas dores aí agora que eu estou vendo um espírito maligno que tem agarrado as suas costas. Você tem ficado corcunda. Eu profetizo, você está curado agora em nome de Jesus. Você que está sentindo algum tipo de dor, agora, quando eu disser 3, você será curado. E você vai dar testemunho aqui. Olha, eu estava com dor assim, assim. Você que está com algum tipo de deficiência, eu libero cura. Sobre a tua vida. Você que está com dificuldade de aprender. Você que tem tido sono quando você vai ler a Bíblia. Você que não tem conseguido romper. Eu profetizo agora que o fresh wind, o vento fresco do Espírito Santo irá soprar no centro da sua mente.
e no rebilafárquia. E você será pleno, você será cheio, você será limpo de todas as opressões, de todas as toxicidades dos entretenimentos que têm tentado poluir a sua mente para bloquear você de se relacionar com Deus. Pai, eu libero essa unção sobre a vida dos teus filhos. Que eles recebam agora a cura, a prosperidade, a provisão, aquilo que eles precisam para a casa deles. Estou vendo o espírito maligno saindo da casa de uma mulher agora. Você tem visto vultos, você tem ficado desentendida com o seu esposo. Seja livre agora, livre de dores, livre de opressão, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Toque nas minhas mãos, está livre. Está totalmente livre em nome de Jesus. Quero que você conte aqui o seu testemunho, tá? Deus abençoe você. Tem bonito, Jesus.